Tan, tararam, daran, daran. Ai, nada pra se resolver aqui. Vou ir pra cafeteria. Opa! Opa, e aí, Natália? Opa, e aí? Como vai? Ah, mano, tô bem, velho. Já faz tempo que eu não te vejo, né, não? Como vai? É, faz um tempinho, né? Sim, mano. Então, velho, eu tava bastante preocupado, velho. Sei lá, vai que alguém me Ué. mata ou alguma coisa assim. Não se preocupe, amigo. Eu tô aqui pra te acompanhar. Ah, sim, mano. Ainda bem que eu tenho você. Muito obrigado. Vagabundo. Oi, como vai? Bom, tu lembra de Among Us? Sim, tu lembra. Provavelmente tu já jogou esse jogo. Você e mais outras milhões de pessoas. O crescimento de Among Us foi um fenômeno muito interessante que acabou me deixando bastante intrigado e eu fiz algumas análises sobre o nascimento, o crescimento e a queda de Among Us. Também falo sobre a importância do hype sobre qualquer coisa e algo que eu vou destacar é como os desenvolvedores administraram o Among Us de uma forma porca. Sem enrolação, família, deixa o like. Among Us foi lançado em junho de 2018. Bom, como vocês estão ligados, ninguém deu nada pro jogo, nem eu. Conheci Among Us em 2019 porque meu amigo me recomendou em um dia aleatório e... o jogo não me chamou a atenção, então eu nem baixei. Achei... sei lá, o jogo não tinha um marketing da hora, nem nada do tipo. Sem contar que no comecinho devia ter bastante bugs, problemas de conexão e tudo mais. Mas por eu não ter jogado nessa época, eu meio que não posso confirmar. Então algum tempo se passa e chegamos no incrível ano de 2020, onde tá todo mundo dentro de casa e plataformas de comunicação como Discord, plataformas de entretenimento como YouTube e Twitch sofrem de um aumento de usuários ativos e novos gigantesco. E de quebra, isso resulta em uma alta pros jogos, sejam eles offline ou online. Mas nesse caso, você lembra que eu citei o Discord, o YouTube e a Twitch? Então, lembra deles e vamos lá. Em 2020 eu passei a usar o Discord muito mais do que eu costumava usar, por causa da pandemia, e eu acabei fazendo novas amizades e passei a jogar mais online. Lá pros meses de agosto, setembro e outubro, teve uma galerinha que começou a notar o jogo, e essa rapaziada acabou deixando ele em alta. A mesma coisa que aconteceu com Minecraft lá no começo da década de 2010. O PewDiePie, Selbit, Mount, Felipe Neto, Markiplier, Alonsoca e outras dezenas de influenciadores digitais são alguns dos que eu consigo lembrar agora, que ajudaram muito na popularidade do Among Us. E bem, com a influência desse pessoal, a gente sabe no que deu. Among Us bateu recordes e recordes porque o pessoal grande fazia os seus fãs jogarem também. E só mais com o fato de que no celular o jogo é grátis e no PC não é tão caro, só 10 reais e é bem leve. Só 10 pila. Mas a gente sabe que ninguém paga 10 contra esse jogo. Todo mundo pirateia essa porra. Eu fui o único idiota que foi honesto e comprou essa buceta. E então eu passei grande parte de setembro e outubro jogando Among Us com meus amigos no Discord e graças a esse jogo eu fiz boas amizades. É deveras interessante pensar que jogos criam laços, né? E nesse ponto, Among Us já era um dos jogos mais jogados de setembro e também um dos mais jogados de 2020. A ascensão de Among Us foi extremamente estranha, né? Não foi uma crescente normal de 2018 até 2020, foi literalmente um pico muito fora de curva graças aos influenciadores digitais. Esse é o fenômeno que estamos falando. Simplesmente ninguém dava nada pro jogo, aí veio um bando de gente grande, começou a falar do jogo, jogar ele, gravar, foda-se, e todo mundo começou a jogar. Legal, né? Mesmo o jogo nunca tendo sido tão interessante assim. Among Us é muito superestimado. E algo que vocês podem ter pensado é que os criadores ficaram extremamente ricos com o jogo e tal, mas não. Bom, pelo menos não de imediato. Deixa o pai lançar a braba pra vocês. Peguem a visão. Em 2018, foi um flop legal. Em 2019, foi um flop legal também. Só que ao quadrado. Ou ao cubo. Eu não sei, eu sou ruim de matemática. Em 2018, em 2020... eu buguei. Calma aí. Em 2020, também foi um flop. Mas dessa vez, só até o segundo semestre do ano. Ah, semestre é igual a 6 meses, ok? Eu tô ligado que vocês não fazem aula online. Mas aí, né, quando o jogo ficou famoso, a demanda dele, obviamente, tava do caralho. Aí tinha muita gente baixando na Play Store e pirateando na Steam. O que você esperava? Que o pessoal ia gastar dinheiro com algo tão caro assim? Então, você pode ir em vários sites diferentes, tentar buscar a receita do Among Us, e você vai ver que os números não são nada surpreendentes. Among Us, mesmo com tanto hype e tantos players jogando e comprando o jogo, não arrecadou uma quantidade interessante. A maioria dos jogadores de Among Us jogam a versão gratuita de celular e a versão pirateada no PC, pois é extremamente fácil piratear esse jogo, já que ele não tem nenhum sistema de antipirataria como o de novo. E convenhamos que não dá a mínima vontade de gastar 10 pila em um jogo como Among Us. Com todo respeito com os desenvolvedores, mas dá pra comprar jogos bem melhores por um preço menor ou preço igual. Meio que não vale a pena, sabe? Então, o jogo agora tá aí pra Xbox One, Xbox Series S e X, PS4, PS5, Nintendo Switch, Epic Games, Steam, Android, iOS e você pode até mesmo jogar em uma calculadora. Sem meme. Não, é meme.
Enfim. Na época, não conseguiram arrecadar direito por conta que a maioria jogava no celular e quem jogava no PC pirateava. Cara, eu não entendo. São tipo 10 reais. Caralho. Em promoção deve custar uns 3 conto. Vai se fuder. O jogo até tinha, tem microtransações. Não sei direito se ainda tem hoje. E também pirateavam. Eu não tanco esse povo, mané. Aí é complexo, mas tá aí. Agora Among Us teve uma queda muito brusca e não tá lá nos seus melhores dias, mas tá muito melhor do que em 2018, 2019 e o primeiro semestre de 2020. E agora ele tem uma disponibilidade gigantesca, já que é possível jogar em mais ou menos 10 plataformas diferentes. Mais ou menos isso. Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero realmente que tenha gostado. Esse vídeo é um tanto quanto curto, não é? Sim, ele é de fato curto pra caralho, mas né, acontece. Eu só fiz esse vídeo porque eu achei isso tudo muito interessante e como eu tenho um canal no YouTube, eu resolvi compartilhar minhas análises com vocês. Não é tão bem bolado como os outros vídeos, mas é no mínimo deveras interessante. E esse vídeo deveria ter saído há uns 4, 5 meses atrás, perdão. Enfim, esse vídeo foi editado pela minha editora e amiga Rim. O canal dela tá aí na descrição e aparecendo na tela. Te convido a assistir os outros vídeos que eu tenho nesse canal. Espero que você tenha gostado e achado interessante. Enfim, tchau. Ok, vamos pra elétrica. Primeiro eu broto lá, aí depois tu brota, aí nós fazemos um diálogo assim, tenta ser o mais genuíno possível. Vamos ver se a Globo contrata a gente. Aí eu não sou tua de atuação, não, né? Carioca andava lentamente pra elétrica. Nada não, cara. Só tava aqui observando aqui como que é os fios dessa peça. Sim, mano, os fios são muito legais, né? Porra, eles são foda. Não, vou ter que fazer porque os fios estão ali. Meu Deus, na moral.